Saudações, Mestre Leider falando. Bom, nós vamos começar na sequência de alguns assuntos que devem ser tratados com muito cuidado. Eu quero que vocês comecem observando essas plantas. Toda planta precisa de 3 macronutrientes básicos: nitrogênio, que é N, fósforo, que é P, e potássio, que é K. Perfeito? Mas dizem que as plantas também são influenciadas pelos astros, pela Lua. Agora eu vou fazer uma série de conjecturas aqui. Nós vamos supor que 2 planetas, na verdade um planeta e um planetóide, um planeta anão, influenciam as plantas. O planeta Urano, vamos chamá-lo pelo símbolo U. E o planeta Plutão, vamos chamá-los pelo símbolo PU. Correto? Ok. Agora, debaixo desse solo existem muitos fungos. Perfeito? Vamos pegar um tipo de fungo específico, sei lá, vamos chamar de cogumelo. A nutrição dos cogumelos é diferente da nutrição das plantas. Vamos supor que os cogumelos necessitam de uma substância fabricada por Plutão ou uma substância chamada produzida por Urano. Perfeito? Mas Urano, que é um planeta muito grande, produz vários tipos de substâncias. A que produz cogumelos é a U-235. Da mesma forma, Plutão também produz vários tipos de substância. A que produz cogumelo é a PU-239. Vamos falar sobre cogumelos. Nem todos os países do mundo, na verdade, a minoria tem cogumelos. Quais os países que conseguem produzir cogumelos planetários? Os Estados Unidos produzem esse tipo de cogumelo, a França, o Reino Unido, a Federação Russa, o Estado de Israel, o Paquistão, a Índia, a China, a Coreia do Norte e a África do Sul. Esses países produzem cogumelos. Perfeito? Cogumelo é uma ciência complicada, nossa senhora. E quem produz não quer que os outros produzam. Nós acreditamos, temos razões fortes para crer, que a Arábia Saudita também tem a condição de produzir cogumelos. E, igualmente, o Irã. Perfeito? Mas não vamos falar sobre isso agora. Eu quero que vocês entendam o seguinte. São 2 os tipos de cogumelos. Os cogumelos feitos com material a partir de Urano são cogumelos muito mais robustos. E os cogumelos feitos a partir de Plutão são cogumelos meio delinquentes, certo? Por uma série de motivos. E eu vou tentar explicar a química e a física dos cogumelos da maneira o mais didática possível. A produção de esporos viáveis de cogumelo depende de uma coisa interessante da física, que vamos chamar de isótopos. Isótopo é uma palavra bonita, vamos usar a palavra isótopo. O isótopo depende basicamente do número de nêutrons. O número de nêutrons variando em poeira de planeta, as propriedades físicas da poeira de planeta varia também. De um modo geral, os isótopos pares impedem que o cogumelo exploda, sabe? Não é que ele explode, é quando ele libera os esporos, é como se fosse uma pequena explosão, entendeu? Os esporos dos cogumelos. Só que os cogumelos são muito chatos. Apesar de ter vários materiais feitos a partir de Urano e de Plutão, para fazer o cogumelo explodir, produzindo esporos, estou falando de esporos, você precisa desses tipos específicos. O de Urano, o material
235, de Plutão material 239. E tem que ser puro. Os cogumelos são muito chatos para se reproduzir. Tem que ser puro. E agora vamos falar de outra coisinha bem rápida. Os tipos de esporo têm números ímpares e números pares. Os esporos de número, vamos chamar de isótopo, né? Número é mais fácil, isso, de número. Para não chamar muita atenção, número é melhor do que isótopo. Os esporos de número par, como, sei lá, U234 ou PU240, não só eles não explodem, como eles contaminam o material de número ímpar. 1% do urânio número 234, por exemplo, faz com que os cogumelos não consigam se reproduzir, né? Lançar esporos. No caso do material vindo de Plutão, a possibilidade de contaminação é ainda maior. Porque, por exemplo, tem um material que vem de Netuno, né? Tem um material que vem de Netuno. E esse material também em tese poderia produzir cogumelos. Só não é utilizado porque ele é muito raro, muito difícil. Na verdade, só tem um país que consegue essa poeira de Netuno em quantidade suficiente. É a Federação Russa. Esse material é o Netuno 237. E se tem uma coisa interessante sobre o Netuno, é que ele contamina com extrema facilidade, tanto o material de Urano, quanto principalmente o material de Plutão. Então, quantidades absurdamente mínimas, mas muito pequenas mesmo. É igual estraquinina. Você não precisa de muito para ir de arrasta. Então, quantidades muito pequenas mesmo, do material de Netuno, contamina o material de Urano e, sobretudo, o material de Plutão. O material de Plutão, como nós vimos, é muito fraquinho. Perfeito? Muito fraquinho. Se você quer fazer com que os cogumelos produzam esporos, aquela explosão de vida, você precisa, repetindo, especificamente do material certo. Vamos só repetir aqui: de Netuno, material 237, de Urano é o material 235 e de Plutão é o material 239. Qualquer elemento par contamina muito. E no caso do Netuno, ele em si contamina mesmo se for ímpar. Então, em teoria, digamos que alguém quer, sei lá, produzir cogumelos. Cogumelo é útil, né? Cogumelo pode ser usado. Se você quer produzir cogumelo, você tem que tomar muito cuidado que ninguém descubra onde você está produzindo esses cogumelos e contamine o seu material, sobretudo se os seus cogumelos forem de Plutão. Os Estados Unidos nunca conseguiram refinar direito o esporo do U235, então eles usam o material de Plutão. O Estado de Israel, a mesmíssima coisa, tanto que o Estado de Israel tem 5 usinas cogumelares para produzir continuamente o material de Plutão que eles precisam. Muita gente acha que você pode montar o cogumelo na hora que você quiser. Não é verdade. O cogumelo é muito corrosivo e ele mesmo vai se contaminando, certo? Ele vai produzindo material e aí pequenas quantidades, inclusive de material de isótopo par. Então você não pode simplesmente produzir, sei lá, um tanto de cogumelo e esperar que ele exploda a hora que você quiser. Você tem que fazer isso mais ou menos na hora. Porque não dá para você simplesmente acumular material de cogumelo. Vocês estão me entendendo? Isso é muito importante para o nosso próximo vídeo. Eu preciso que vocês entendam que a produção de cogumelo para fins de esporo tem que ser feito mais ou menos na hora. Porque o cogumelo estraga. O cogumelo é como se ele enferrujasse. O esporo dele é muito TV-ativo, e consome o metal em volta. Perfeito? Então ele tem que ser montado na hora. Se um país, digamos, nossa, eu tenho 6.000 cogumelos. Tá, esses 6.000 cogumelos são antigos, garanto para vocês que 80% deles não vão mais explodir. Por causa da TV-atividade, entenderam? Simples, não é?
Até o próximo vídeo. Nós explicamos questões relativas aos cogumelos que explodem liberando esporos. Mas eles só liberam esporos de um tipo muito específico que depende de cada planeta. O esporo de Urano é o U-235. O esporo de Plutão é o PU-239. O esporo de Netuno é o NP-237. Em teoria, você pode fazer cogumelo desses três materiais, mas ninguém usa o de Netuno porque ele é muito raro, só a Rússia consegue. E a Rússia faz outra coisa com esses esporos. Faz mini reatores de fusão cogumelar por pulso, que usa para alimentar lasers muito poderosos. Que usa para que os cogumelos explodam, liberando esporos, o material de Urano, 235, e o material de Plutão, 239. O material de Urano, para fazer isso, ele é muito bom. O material de Plutão, ele na verdade ele é meio ruinzinho, porque ele é contaminado facilmente por esporos de número par, certo? E também por esporos de Netuno. Em quantidades mínimas contamina o material que não consegue explodir, liberando esporos. A Federação Russa tem grande quantidade, na verdade é quase 100% de todo o Netuno, material de Netuno que existe no planeta, e são poucos quilos, é da Federação Russa. A Rússia tem uma tecnologia extraordinária para isso, só que a Rússia não vai produzir cogumelos a partir do material de Netuno, porque ela consegue, diferente dos Estados Unidos e de Israel. Olha que informação, Estados Unidos e Israel não conseguem purificar o material de Urano. O material tem que ser puro, e Israel não consegue. Os Estados Unidos conseguiram as pouquíssimas vezes a um custo muito elevado. Então, os dois países usam o material de... Ah, meu Deus, tem um cachorro grande vindo. Porque eu não esteja nervoso, né? Não, parece um cão tranquilo. Então, os dois países usam o material vindo de Plutão, porque eles não têm muita competência tecnológica para fazer o material de Urano. Entenderam? Isso é muito importante. A Federação Russa não vai desperdiçar o material vindo de Netuno, porque usa esse material para alimentar lasers. Como assim laser? Bom, para produzir laser você precisa de quantidades enormes de energia. Se você quer um laser viável, sei lá, que atinja, por exemplo, uns 1.500 quilômetros, para, tipo, fritar um ovo, destruir o satélite, fazer aquela linguicinha frita, queimar o satélite, vamos ver o que mais a gente faz com calor, né? Assar aquele franguinho esperto, ocasionar interferência eletrônica de alta intensidade, essas coisas, sabe? Então, para isso, a Federação Russa usa mini reatores nucleares de fusão por pulso, alimentados com pó de Netuno, o pó 237. Mas quantidades microscópicas, gente, realmente parte por milhar, uma parte por mil do material de Netuno contamina o material de Plutão, a ponto do material de Plutão não conseguir explodir. Perfeito? Então, se você conhece alguém que, sei lá, cultiva cogumelos, mas não quer que esses cogumelos explodam, uma excelente alternativa, imagina o seguinte: você pega uma agulha, pega uma agulha, aí você corta a cabecinha da agulha, mistura na bolinha feita do material de Plutão. Pode ser uma bolinha grande, pode ser uma bolinha... Na verdade, hoje as bolinhas são pequenas, são uma bolinha de gude. Então você pega a pontinha de uma agulha, divide ela em 40, pega uma dessas 40 partes e mistura na bolinha de gude que vai explodir, gerando esporos, e ela não explode mais, porque ela foi contaminada. O material de Netuno é muito contaminante, mas o material que você usa para produzir esporos, ele naturalmente se autocontamina. Perfeito? Os materiais às vezes se transformam em esporos de número par, e aí lascou tudo. Perfeito? Ok. Mas existe uma outra forma de você impedir. Em teoria, né? Nós só estamos falando de teoria. Não é porque a Federação Russa dispõe exatamente dessa teoria, né? É só uma teoria.
E não é porque a Federação Russa a domina que nós estamos falando que isso é possível. Não, só estamos dizendo que a Federação Russa domina essa tecnologia. Deixa eu explicar para vocês. Como é que vocês fazem para que o cogumelo exploda, né? Liberando todos os seus esporos TV ativos em alta temperatura. Vocês já viram um favo de mel? Os alvéolos têm o formato mais perfeito para guardar material na natureza, hexágono. Agora vamos imaginar um hexágono de metal, um anel de metal, certo? Um anel de metal ou de algum outro material em formato de hexágono. Como os cogumelos hoje não são muito grandes, né, eles conseguem fazer grandes explosões sendo pequenos, então a gente pode imaginar um hexágono do tamanho, né, da largura, do comprimento do polegar de alguém que tem uma mão grande, certo? Vamos supor que 2 centímetros de largura e que tenha, sei lá, uns 6 centímetros de altura. Você divide esses hexágonos em anéis, né, de 6 lados. Para você fazer, você coloca explosivos. Um explosivo qualquer, gente. Explosivo é nutriente, entendeu? Eu não estou falando que é esse, eu só quero que vocês entendam o conceito. Vamos supor que os cogumelos precisam de carbono. Então você usa um tipo de carbono chamado C4, que o C é o número atômico do carbono, né? Então você usa um tipo de carbono chamado C4, não é esse, mas é só para vocês entenderem. E coloca nesses hexágonos. Esses hexágonos têm que ser ajustados com uma precisão muito além do milimétrica. É uma precisão de centésimos ou mesmo milésimos de milímetro. Porque quando esses hexágonos explodirem, toda a força da explosão for para o núcleo do material de Urano, se for uma coisa bem feita, ou de Plutão, se for uma coisa tecnologicamente inferior. Perfeito? Significa o quê? A precisão tem que ser extrema, centésimos ou milésimos de milímetro, no arranjo desses hexágonos explosivos. Se houver uma variação de centésimos ou até mesmo de milésimos no posicionamento de qualquer um desses anéis hexagonais, antes da explosão, a explosão não vai ser dirigida para o núcleo, seja de Plutão, seja de Urano. E aí o núcleo, seja de Plutão, seja de Urano, não vai explodir liberando esporas. Vocês entenderam? A pressão tem que ser extrema. E vamos supor que, sei lá, exista um país, não estamos falando que existe, mas que existe um país que tem uma arma de pulso eletromagnético. Você solta esse pulso eletromagnético. Os pulsos eletromagnéticos são interessantes, eles habilitam qualquer coisa que necessite de energia elétrica ou magnetismo. Ele apaga, você entendeu? Ele apaga sistemas, computador, qualquer coisa, ela apaga. Sendo eletrônica, ela apaga. Mas ele faz outra coisa. Como ele é um pulso, ele é diferente do pulso de ar. O pulso de ar não é suficiente para alterar esses hexágonos. Mas o pulso eletromagnético é. Porque o pulso eletromagnético, se a coisinha que for feito o hexágono tiver metal, em condições específicas, bom, ele pode mudar muito levemente de posição. Fazendo isso, bom, aí o cogumelo, o núcleo do cogumelo não vai mais explodir. E tem outra opção. Vamos imaginar que você consiga calibrar um laser muito potente. O país do mundo que melhor consegue calibrar laser, e o país do mundo que faz os lasers mais potentes, exatamente por ter mini reatores cogumelares de fusão por pulso, é a Federação Russa. Então vamos supor que ela lance um laser. Lasers podem ser extremamente precisos e voam na velocidade da luz, em cima de um cartucho contendo um cogumelo dentro. Se a calibragem for perfeita, e temos até uma tese de doutorado sobre isso, feita por um brasileiro, sabe o que vai acontecer? Vai haver pequeníssimas modificações dentro do núcleo, e parte desse núcleo vai sofrer uma transformação nos nêutrons, e aí talvez 1% que era ímpar se torne par, inviabilizando a explosão do cogumelo. Ok? Então, nós vimos que em teoria, só em teoria,
Um país que conseguisse lasers muito potentes e conseguisse calibrar esses lasers, sei lá, tem muitos países que conseguem fazer isso, tipo a Rússia. É só ela mesmo. Se esse país acertasse esse laser na calibragem específica, dentro de um núcleo de cogumelo, principalmente se fosse um cogumelo meio fraquito, né? Tipo vindo de Plutão, esse cogumelo não explodiria liberando esporos. Uma outra hipótese é um pulso eletromagnético muito forte, que bom, aí não precisa acertar bem o cogumelo. É uma área mais ou menos um diâmetro de 3 quilômetros. Sei lá, coloca num abacate, numa pamonha, num míssil e faz ele explodir perto do cogumelo, do material que está carregando o cogumelo. E aí você teria um enorme pulso eletromagnético que alteraria o posicionamento de, sei lá, anéis concêntricos em formato hexagonal, cuja precisão é importantíssima para que o cogumelo exploda. Certo? Entenderam? Se isso acontecesse, esse país teria condição de desabilitar os cogumelos de outros. Mas vamos falar um pouco sobre esse cogumelo. O cogumelo francês, o cogumelo indiano, cogumelo paquistanês, cogumelo chinês, cogumelo russo, dificilmente seriam atingidos, porque são cogumelos feitos com poeira de urânio, a poeira 235, o 235. Mas se o país tivesse uma tecnologia mais delinquente, sabe, mais fraquinha, e usasse poeira de Plutão, vamos chamar ela de PU 239, que pode ser contaminado com extrema facilidade, bom, se isso acontecesse, aí nós teríamos um problema. Perfeito? Nós teríamos um problema, porque aí o núcleo desse cogumelo não explodiria. Que horror, hein? Já pensou? O núcleo do cogumelo não explode. Vou falar uma coisa para vocês sobre cogumelos. Todos os cogumelos são comestíveis, mas alguns somente uma vez na vida. Se é que vocês me entendem. Dentre esses cogumelos, aqueles feitos com material de Plutão e de Urano são muito mortais. Os Estados Unidos, uma vez, jogaram esses cogumelos sobre 2 cidades do sul do Japão, causando centenas de milhares de vítimas fatais. Sabe o que aconteceu no hospital que um determinado país bombardeou? Então, multiplica isso por centenas. Foi a quantidade de vítimas, inclusive civis, mulheres, crianças, uma coisa horrorosa. É o único país do planeta que foi desumano ao ponto de fazer isso. Certo? Eles causam muitas vítimas. Muitas vítimas. O maior cogumelo já lançado foi o cogumelo do Tsar, lançado pela antiga União Soviética. E você tem 2 tipos de cogumelo. Cogumelo por fusão e cogumelo por fissão. Cogumelo por fissão é um cogumelo mais fraco. Você estoura o núcleo, né, de material de Urano, se você tiver uma capacidade tecnológica melhorzinha, ou de Plutão, se você for um país meio delinquente. É meio fraquinho em tecnologia e engenharia. E temos o cogumelo por... Esse é o de fissão. Temos o cogumelo por fusão. Cogumelo por fusão, você estoura o cogumelo para que o cogumelo estoure um material de hidrogênio, deutério e títrio dentro, e aí você tem uma fusão nuclear. E aí dá uma árvore muito grande, um cogumelo muito grande mesmo, muito poderoso. Perfeito? O Estado de Israel não tem desse. Os Estados Unidos possuem esse tipo de cogumelo. Mas os dois, a fonte de ignição, né, é um núcleo de material vindo de Plutão, que nós já explicamos que é fraquinho, né? É quase um atestado de insuficiência tecnológica. E nós também já vimos que eles não podem ser guardados. Se for guardado, eles perdem a capacidade de explodir gerando esporos. Então só demos um exemplo. Imagine que os Estados Unidos são milhares
desse material guardado, cara, então de cada 10, com muita sorte, 2 vão conseguir explodir. Porque nós vimos que esses cogumelos produzem material autocontaminante. O material de Plutão, que é o, estamos chamando hipoteticamente de PU-239, ele se contamina naturalmente pela TV atividade para PU-240. E aí dá ruim, dá muito ruim. Ele não explode. E nós vimos também que o material de Netuno contamina. Fato é que esse material é frágil. Então, se um país tiver supostamente milhares deles guardados, apenas uma fração continua potencialmente geradora de cogumelos de esporos férteis. Aí, se um país for um pouquinho melhor, incrivelmente falando, se ele tiver sei lá, 3, 4, 5 usinas nucleares, não precisa ser muito grande, ele vai conseguir produzir o material de Plutão em quantidade para fazer alguns desses artefatos. O problema nesse caso é que você precisa do engenheiro em loco. Você precisa do cientista, do engenheiro em loco. E eu suponho que, sei lá, nações outras tenham espiões. Né? O espião podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sequestrando, mas provavelmente ele está espionando os cientistas e engenheiros capazes de montar o artefato que faça com que o cogumelo produza esporos. E, bom, onde tem material humano tem um risco grave de falha, né? Ou sabotagem. Perfeito? Então, você pode deter a explosão do cogumelo nesse estágio. Não conseguiu nesse estágio? Você pode tentar um laser muito forte, em teoria, vai transformar parte dos tipos, vamos chamar de isótopo, para resumir, pode transformar parte dos isótopos, por exemplo, de PU-239 em PU-240, e aí ele não vai explodir mais, porque basta uma porção muito pequena para inviabilizar. E ainda existe um terceiro, se não deu certo isso, temos um terceiro. Digamos que um país consiga produzir um enorme pulso eletromagnético que faça um deslocamento mínimo, mas precisa ser realmente muito pequeno, não precisa ser grande, muito pequeno, milésimo de milímetro, nos anéis hexagonais responsáveis pela explosão do núcleo, e aí esse deslocamento mínimo não vai jogar toda a energia da explosão dos anéis em cima do núcleo do material de Plutão. E aí não vai gerar esporos, não vai explodir gerando esporos, entendeu? Então existem tecnologias, quer dizer, na verdade não existe, porque um país para dominar essas tecnologias teria que ser a potência mundial dos lasers. A TV tem uma capacidade de produzir laser que é uma coisa extraordinária, inclusive armas de laser. E teria que produzir uma arma que ninguém mais no mundo possui, uma grande arma de pulso eletromagnético. Nossa, gente, perdão, desculpa, por favor. Eu acabei me esquecendo que a Rússia tem exatamente essas duas armas. Nossa, eu não estou querendo dizer que, por exemplo, se eu fosse o presidente da Rússia e tivesse essas tecnologias e alguém, sei lá, colocasse uns patos, uns isopores ou alguns porta-aviões perto do meu território, eu, quando fosse os ameaçar não, porque isso é feio, né? Quando fosse os alertar, eu daria um sorriso bem maroto e confiante. Tipo, cara, para com isso, né? Sossega, porque não vai dar certo. Papai aqui tem coisas que vocês nem sonham. Essas banheiras flutuantes, esses patos, não nos amedrontam e não vão amedrontar nossos aliados, porque nós não vamos deixar. Vamos até colocar, sei lá, um caça, né? Um caçador. Tipo... Eufrazino troca-letra, MiG-31, perto, junto com uma adaga, para lavar a adaga em russo, quinjal, pronto para lembrar você do estado tecnológico do mundo atual. Correto? Espero que vocês tenham me entendido. Desculpa se eu fui um pouco obscuro.